Olá pessoal, já tem um tempinho que eu não trago nada aqui no canal, resolvi gravar esse vídeo aqui de final de ano para vocês. É uma dica de como baixar XML diretamente do site da Receita, né, o XML de serviços, das nossas fiscais de serviço, do portal nacional, diretamente do site com usuário e senha. Aqui no meu site eu já deixei um link para download, né, do módulo do Python que eu estou utilizando, e também um link para um executável. Caso eu não quero mexer com Python, quero usar o arquivo, quero usar um executável, não quero aprender a programar Python, você pode utilizar esse arquivo. Basta baixar esse arquivo executável, né, tem um link que eu deixei no OneDrive para download. Vocês vão baixar esse arquivo aqui, que é um arquivo pesado, tem 200 e alguma coisa, se eu não me engano 300 MB, eu coloquei ele em formato 7-zip. Estou salvando ele aqui no meu downloads, né, na minha área de downloads. E enquanto ele baixa aqui, a gente vai estar esperando ele baixar. Ele é um arquivo um pouco pesado, então ele demora um pouquinho para ser baixado. E assim que ele tiver baixado, vamos abrir o arquivo, vamos abrir a pasta do arquivo, né? E vamos ter que descompactá-lo, porque ele vem compactado como 7-zip. Aí eu clico com o direito, extrair tudo. E ele vai extrair os arquivos. Começou a extração. Quando ele extrair, ele vai abrir essa pasta de extração. Ele vai ter um arquivo executável e vai ter uma pastinha que também tem que fazer parte aqui do Python para ele poder fazer toda a parte do browser e execução. É por isso que o arquivo ficou um pouco pesado, né, esse executável. Mas está funcional. Eu testei aqui, funcionou em 2 máquinas. Aí ele abriu, tem um arquivo executável e tem uma pastinha onde tem algumas dependências aqui do Python que precisam para ser executado. Esses arquivos de internet, ele vem bloqueado. Então você clica com o direito, depois clica em desbloquear e clica em aplicar para você poder desbloquear esse arquivo baixado da internet. Agora sim você pode executar esse arquivo tranquilamente. Ele vai criar uma pasta no C2 chamado Projeto Python. E dentro de Projeto Python a gente vai ter 2 pastas que vão ser criadas, uma para nota cancelada e uma para nota fiscal emitida. E ele vai salvar os arquivos dentro dessa pasta. Eu vou executar o arquivo aqui. Ele vai pedir dois argumentos. Ele vai pedir para você o CNPJ da empresa que você está baixando, digita só os números, sem ponto, sem barra, direto, só números, e depois a senha, a mesma senha que você utiliza para logar no site do Portal Nacional de Nota Fiscal Eletrônica de Serviço. Feito isso, você vai dar um Enter. Dando Enter, o Python vai começar a executar os códigos. Vai abrir um navegador e vai começar a baixar. Aqui, a gente já começou a baixar os XMLs dos serviços naquela pasta que eu determinei. Então, quando o XML tiver emissão, ele vai salvar na pasta de emitidos, e quando tiver cancelado, na página de cancelados. Dentro do código eu criei, né, algumas condicionais, né, para olhar isso, se a nota está emitida ou não. Também verificar, né, o quanto de registro tem dentro da página visível, porque para mim aqui aparece 15, mas de repente você abre no monitor maior por página, pode aparecer 18, 20, isso pode variar. Então eu deixei isso de forma dinâmica no código, deixei comentado lá no código para vocês verificarem, e ele vai andar pasta por pasta também. Então lá no finalzinho, no rodapé, a gente tem um total de registros emitidos no Portal Nacional. Então você vai poder, eu criei uma condicional, né, um contador que vai contando quantos downloads ele fez. Quando ele chegar na mesma quantidade dos registros que estão lá embaixo, que também é uma variável em Python que eu busquei e vou comparando a cada laço de repetição, ele vai falar, olha, já baixei tudo. Aí quando baixou tudo, ele vai fechar, né, o programa, vai fechar o navegador, vai encerrar o laço e vai fechar o Python, vai finalizar o programa e vai encerrar por aí. Aqui nós estamos baixando, você pode ver que ele acabou. Ele já acabou, então se você for olhar lá agora na pastinha, olha, já criou 2 pastinhas. Ele criou a pastinha de emitidas, que se eu for selecionar todos os arquivos, a gente vai conseguir ter 255 arquivos, se eu não me engano. E aqui no cancelado tem 5 arquivos, que daria os 260 registros que tinha na página. É bem simples de utilizar o programa, ele é muito assim didático.
E no meu site eu deixei também aqui o código descrito por extenso, mas também deixei para baixar no módulo. E eu não entrei no detalhe de como a gente deve instalar o Python, de como a gente deve instalar o Playwright. Para isso existe muito material na internet falando sobre isso. E eu resolvi cortar essa etapa, mas eu deixei 2 links aqui em cima, muito bacanas, que é da hashtag do professor Lira, falando sobre o Playwright, que é a ferramenta que eu utilizei, e o do professor Fábio, da Boston Treinamentos, que é muito bom também, um curso excelente, vale muito a pena se você estiver procurando aprender por Python. Bom pessoal, isso é o que eu tinha para mostrar para vocês, espero que seja de utilidade, e até uma próxima. Tudo de bom, feliz 2026!